unção para reinar. Unção é poder de Deus. Amém? E aí, eu vou fazer essa introdução, você me ajuda aí, pode me cortar. Amém? Nós somos discípulos de Jesus, preste atenção, nós somos discípulos de Jesus e aprendendo a ser cristãos. É isso ou não? A gente tem aprendido a ser cristão. E eu não sei se você percebeu, mas a palavra cristão significa pequenos cristos para nós, cristãos. Nós estudamos na semana passada, né, falando de Jesus, o super-herói, que cristão do grego, Cristo, e Messias do aramaico, significa a mesma coisa, ungido. Ungido, eu não sei se você lembra disso. Ungido é alguém que foi separado com unção, com poder para alguma coisa determinada. Então, nós somos cristãos, nós somos ungidos. Não é isso? É isso. E a palavra Cristo é isso. Então, quando a gente recebe o nome de Cristo, tem todo um significado. Nós estamos falando só de um nome. Nós estamos falando de um significado, de uma autoridade, de um poder que está envolvido nisso tudo. Amém? E a palavra hoje para nós é essa. Mas eu queria que você aprendesse a primeira coisa dessa. Ungido. Levanta sua mão direita e fala assim: eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu sou ungido pelo Senhor. Eu sou um cristão. E ser cristão é ser ungido. Amém? Precisa confessar isso, tá, querido? Em nome de Jesus. E aí, então, vamos lá. Todo cristão é ungidão. É isso ou não? Todo cristão é ungidão. Então você precisa saber desrespeitar um crente, desrespeitar ninguém vale, mas falar mal do crente, falar brincadeira, não faz isso não. Em nome de Jesus está falando do ungido de Deus. Na verdade, quanto mais a liderança, a Bíblia fala sobre isso, tá? Pessoas que brincam com os líderes, com o cristão. Agora, mas é bom ser ungido, é importante ter unção, é importante ter autoridade. Mas é preciso ação, precisa agir. Então vamos recapitular aqui algumas coisas. Eu tenho unção, eu tenho capacidade. O que é unção? Capacidade sobrenatural para fazer coisas naturais. Por exemplo, eu posso trabalhar lá na minha empresa e eu tenho uma capacidade sobrenatural, uma unção, um poder de Deus na minha vida que me faz desempenhar algo natural de uma maneira diferente. Ou seja, eu produzo mais em menos tempo, eu me canso menos, eu tenho mais capacidade para fazer a mesma coisa. Isso é unção, isso é um poder sobrenatural para fazer coisas também naturais. Porque as pessoas têm uma ideia de que a unção ela é para agir só com coisas espirituais. E na verdade não é. Também é, mas é para coisas naturais também. Amém? Então, nós temos unção, poder sobrenatural de Deus, amém? Temos capacidade, temos autoridade. Como assim autoridade? Jesus falou assim, ó, vão em meu nome, orem em meu nome. Então, Jesus era o quê? Rei dos reis, é isso ou não? Rei dos reis. Então o rei falou para a gente assim, ó, vai em meu nome. Então nós temos autoridade de rei. Vai ir no nome dele, nós temos a autoridade dele, da autoridade de Jesus, amém? A autoridade do reino de Deus, amém ou não amém? Então nós temos unção, nós temos autoridade, e agora nós precisamos de ação. São 3 palavrinhas mágicas: unção, autoridade e ação. Porque você pode ter unção e pode ter autoridade, mas se você não praticar, não vai acontecer nada. Tá? Então você precisa exercer, agir, e nós vamos falar um pouco disso. Unção para reinar. Você quer ler o quê? Romanos 5:14, 5:17. Vamos ler. Diz o seguinte, Romanos 5:17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Está garantindo para a gente um reino através de Jesus, que se entregou em nosso lugar. E muito mais nós temos para viver aqui na terra, em nome dele, pela autoridade dele, pela unção dele, amém? Nós temos muito mais para viver. Então deixa eu levantar a mão para você e dizer o seguinte: Deus tem para você vida abundante, Deus tem para você reinar, Deus tem para você ser próspero em todas as áreas. E aí, escuta bem uma coisa, não é teologia da prosperidade, mas a vida em Deus tem prosperidade.
E é uma ação do inferno para a gente poder não falar de prosperidade. Porque se a igreja fala de crescer, de conquistar, de vencer, olha, o pastor está querendo dinheiro, olha, está falando de teologia da prosperidade. Mas a Bíblia tem prosperidade para os que creem. A Bíblia tem prosperidade para os fiéis. Amém? E Apocalipse capítulo 5, verso 10, o que está escrito aí? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, Aleluia. E reinarão sobre a terra. Não, lê de novo isso. Aleluia. Lê de novo que você precisa assumir. Você já abriu sua Bíblia? Apocalipse 5:10. Você que está em casa, anota, aproveita. Deus tem para você reinar também. Aleluia. Em nome de... Agora, se você fica com medo, fica escondido, tem medo de ir para a igreja, que é a casa do Pai, querido. Em nome de Jesus, faz isso não. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia. Em nome de Jesus. Amém? Se a gente não pode vencer um vírus desse que está aí fora, quem é esse Deus que nós servimos, querido? Em nome de Jesus. Mas nós vencemos, nós estamos vencendo. Em Aleluia. nome de Jesus. Vamos ler de novo? Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos lá, e para o nosso Deus, não é para o mundo, é para o nosso Deus, nos constituíste reino e sacerdote, ou seja, uma nação de líderes, de pastores. E eu não estou falando pastores com P maiúsculo, pastores dirigentes de igreja, não. Pastores com P minúsculo, que pastoreiam a sua casa, sacerdote no seu lar, sabe? Deus nos constituiu isso. Existe uma grande diferença. E também nos constituiu como rei. Nós vamos falar disso. Como assim rei? Querido, você vai hoje receber uma unção para fazer diferença na sua vida. Estou te falando. Então vamos lá. Jesus é o rei dos reis. Rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Apocalipse 19:16 diz que em sua coxa está escrito, e no seu manto também, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vamos falar disso? Primeiro ponto, Jesus é rei dos reis, Ele nasceu para reinar eternamente, é isso. Fala isso comigo, vamos confessar a palavra? Às vezes a gente pede para repetir, não é para ficar chato não, é para a gente confessar a palavra, amém? E quando a gente confessa tem unção, amém? Diz que tem mais unção na vida de quem confessa do que de quem suplica, olha que coisa, amém? Então vamos lá, Ele nasceu para reinar e reinar eternamente, está falando de Jesus. Lucas 1, do verso 30 ao verso 35 diz: Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe Ângelo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Então ele veio para reinar. Ele saiu dos céus, do trono, e veio à terra para reinar aqui, e vai reinar eternamente. É isso que está falando, amém? E falou com Maria, amém? Agora o que mais? Ele é o Senhor de todos. Atos 10:36 está escrito isso, amém? Você quer ler? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de todos, querido. Amém? Diz a Bíblia, o Salmo 19, que os céus proclamam, o firmamento anuncia as obras de só. Ele é o Senhor de todos. Amém? Diz a Bíblia que tudo que foi feito pela palavra, através da palavra. E aí a palavra é Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo, mas ele é o verbo vivo de Deus. Amém? Vivo porque está dentro de nós, operando em nós agora. Amém? O que mais? Ele tem autoridade sobre tudo. São vários textos, a gente está falando mais rápido, e depois você pode assistir de novo, ou anotar, você que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. Filipenses 2, do 6 até o 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então olha só, ele se humilhou e aí ele se fez semelhante a nós. Ele se humilhou, se fez semelhante a nós. E ele se esvaziou, se entregou por nós. Amém? E aí tem gente que vira e fala assim, não, mas eu não sou digno. Querido, quero te dizer uma coisa, ninguém é digno. Ninguém é digno, é pela graça. Amém? Mas por ele ter feito, sabe aquela desfeita assim, a pessoa compra um presente para você e você vira na porta da sua casa e fala assim, não quero não, pode ir embora, e fecha a porta na cara da pessoa. Você já fez isso com alguém? Quando a gente rejeita Jesus é isso. Ninguém merece o presente, mas ele fez por amor a nós, ele nos deu a vida eterna, mas se nós quisermos e confessarmos, amém? Mas ele é o rei, ele é o rei. O que mais? O reino é justiça e paz. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Governo está sobre ele, governo está sobre ele, responsabilidade. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Então ele nasceu para reinar. Jesus nasceu para reinar. Só que presta atenção, nós hoje somos o quê? O corpo de Cristo, é isso ou não? Ele continua sendo cabeça, ele continua governando a cabeça. Se ele nasceu para reinar, o governo dele é eterno. E a expansão do reino está sobre os seus ombros, responsabilidade dele, hoje da igreja. O crescimento do reino é responsabilidade da igreja. Só que é responsabilidade da gente fazer crescer, só que é responsabilidade da gente também continuar reinando com Jesus. Amém? Não é um negócio árduo, penoso, não, é um negócio poderoso, glorioso servir Jesus, é um negócio grandioso, amém? Então, você precisa vencer as fraquezas lá, né? Alguém diz, pastor, mas a carne é fraca. Depende, né? Se você alimentar a carne, ela fica forte. Agora, se você quiser realmente não dar alimento para a carne, ela fica fraquinha e ela não te vence. Agora, se você não conseguir rejeitar a carne por amor a Cristo, aí você que está ficando fraco, não é a carne, é você mesmo, conscientemente, é o teu pensamento, é a tua alma, não é a carne, não é isso, é você. Nós precisamos saber quem ele é, e ele é o rei do reino, amém? E o reino é de justiça, o que mais? Não, falta um ali, né? Ele reina no espírito do ser humano. No espírito? No coração. Corpo, alma e espírito. E espírito. Olha que maravilhoso o texto que está em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, como um exército formado de cavaleiros em embate, não vem assim. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Então, o reino existe no trono, nos céus, o reino existe onde Jesus está, ele reina, mas o reino existe dentro de nós. Amém? Em nome de Jesus. Se nós dermos lugar para o reino, né? O que mais? E o reino é de paz, é de justiça. Não precisa ler. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é. Primeiro fala o que não é. Não é comida e nem bebida. Porque tem gente que acha que se fartar dessas coisas atribui a provisão de Deus. Mas o reino de Deus é muito mais do que comida e bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja,
O reino de Deus, ele traz um gozo no espírito, corpo, alma e espírito. Eu posso estar na luta no corpo e na alma, mas no espírito eu me regozijo. E o reino de Deus está nisso, está no espírito dominando. A nossa área espiritual domina as nossas emoções, a nossa alma. Alguém que é conduzido pela alma, ele é almático, mas alguém que é conduzido pelo espírito é espiritual. E o espírito precisa reinar sobre a alma domina o corpo, mas o espírito precisa nos reger. É aqui que a gente gera os frutos do espírito, não é no corpo e nem na alma. A gente precisa ir mais fundo. A gente cantou a música aqui, a gente precisa ir mais profundo. Amém? E segundo ponto. O cristão tem unção para reinar. Tem? Tem. Então falei pra gente. Tem unção para reinar. Nós lemos o primeiro texto, Romanos 5,17, que fala que por meio dele, a saber de Jesus Cristo, nós reinaremos nesta terra. E ele nos deu também autoridade. Lucas 10, 19. Peraí, 19? Eis aí, vos dei autoridade, aleluia, para pisar de serpentes e escorpiões. Para desfazer todo mal. Todo mal, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Aleluia. Então nós temos essa autoridade. Como você falou, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, mas ele quer nos fazer reinar na terra. Ele quer nos fazer reinar de uma maneira sobrenatural na terra. É possível reinar de maneira sobrenatural? Porque no céu, quem tiver com ele é garantido reinar com ele. Mas ele quer mais do que o céu, ele quer que a gente reine agora, amém? E mais do que isso, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, e Efésios 1 diz isso, amém? Agora, o que é exatamente reinar? É o ponto 3, o que é exatamente reinar? E aí eu queria te falar algumas coisas, vai ser importante isso agora, porque a gente ouve sobre isso, mas não entra. Porque a nossa cultura, a cultura no Brasil, é uma cultura da gente ser explorado sempre. Né? A gente é uma cultura de ser empregado sempre. Ou seja, o empregado, não tem nada contra, mas o empregado, ele aprende a pensar como um empregado. Então, toda vez que aparece um empresário bem-sucedido, o empregado tende a colocar a experiência dele em prática. Qual é a experiência do empregado? Ser explorado. Mal remunerado, às vezes não reconhecido, e ele acha que todo empresário bem-sucedido explora pessoas. Então é uma questão cultural, e nós vamos entrar num assunto aqui agora. O que é reinar? É governar no material. Reino mesmo, finanças, materialmente falando. Deus tem, pastor, mas Deus é espiritual, mas Deus governa, tem o controle de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Talvez alguém me pergunte assim, por que os crentes então não são ricos? Porque tem coisas que Deus faz e outras que nós fazemos. Como eu disse, unção, autoridade e ação. Você já viu tanto de crente que não consegue administrar bem as suas finanças? Você já viu tanto de crente que a hora que consegue um cartão de crédito, ele vira um problema. Ao invés de ser uma bênção, uma solução, ele arruma um problema. Ele faz da bênção ser uma maldição. Você já viu o tanto de situações em que o crente, às vezes, falha com Deus na questão de dízimos e ofertas? Às vezes a pessoa é muito fiel ao boleto que ela tem que pagar, mas quando chega com Deus, ela falha. Ela arruma justificativas para si mesma. A gente estava ouvindo um vídeo essa semana, era de humor assim, mas retrata muito bem, nada como melhor um crente falar de crente, né? E aí essa pessoa dizia que, o que eu vou dar para Deus? Se Ele já me deu, vou devolver alguma coisa? Pois essa é a mentalidade de pessoas que não entenderam o reino. Nós vamos hoje aprender sobre o reino. Se você está no reino, o reino tem um dono. Nada é nosso. Tudo é dele. Mas se é dele, ele nos confiou usar tudo para a glória dele. Amém? Então hoje nós precisamos aprender algumas coisas. Governar no material é administrar para a glória de Deus e é melhorar a sua própria vida e a vida dos outros também. Não é querer ser rico, esbanjar, é querer ser canal de Deus para melhorar a vida das pessoas. Tá? E tem uma coisa que eu queria te falar hoje. Deus é justo. Fala comigo, Deus é justo. Você concorda comigo que na minha profissão, não sei na sua, né? Na minha profissão de psicólogo,
E tem psicólogos mais e menos experientes. Psicólogos que resolvem mais coisas e menos coisas. Psicólogos mais capacitados e menos capacitados. Você concorda comigo isso? Na sua área também tem ou não? Quem que deveria receber mais? Ou você acha que deveria ser tudo igual? Você acha que o salário de todo mundo deve ser igual? Ou quem se dedica mais deve receber mais? O que é realmente justiça? Todo mundo receber igual, para todos sempre, amém? Ou quem se dedica mais recebe mais? Pois é, a gente sabe que é assim, mas o nosso senso, ele quer legalizar tudo. E quando Deus promete, quem dá mais, ele dá mais, a gente olha não entendendo. Então, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos precisar expandir nossa mente hoje para poder aprender sobre administrar, sobre governar no material, administrar e melhorar a própria vida dos outros. Eu acho que isso é muito importante, porque muitos cristãos têm um pensamento de que, eu já estou na casa do Senhor, eu já vou no culto, o resto é com Deus. O resto é com Deus. Mas nós precisamos assumir a unção que Ele nos deu, a autoridade que Ele nos deu, mas nós precisamos agir. A gente tem que parar de ficar no marasmo e esperar, não, Deus vai fazer uma hora que Ele quiser. Será que é Deus que faz ou a gente que faz na unção e na autoridade dEle? Quem que resolve os problemas da nossa vida? É Deus que entra com solução no nosso casamento e nas nossas finanças? Ou a gente que usa a capacidade que Ele nos deu e a autoridade? Santo para nos instruir. Então a gente precisa começar a assumir, agir, ter mais ações nessa direção. Não é tudo é o homem, não é o homem no centro. Não, não é. Não é, mas Deus falou para a gente fazer em nome dele. O Senhor falou para a gente fazer em nome dele. É o homem sendo guiado por Deus. É o homem sendo guiado por Deus, acreditando mais na palavra do que... Agora, não é eu fazendo o que eu acho melhor, é eu fazendo o que a palavra me instrui a fazer. Amém? Em nome de Jesus. O que mais? O que mais que é reinar? É poder, capacidade para prosperar. Você já viu aquela pessoa que monta lá a carrocinha de cachorro-quente e prospera mais do que tudo? Você já viu ou não? Todo mundo vai lá, debaixo de chuva, ele está lá. Você já viu isso? Pois é unção para prosperar. É unção. Olha, o trabalhador é digno do salário. Deus é justo. Se trabalha, tem a sua paga. Tá certo? Tem a sua paga. Mas unção para prosperar é diferente. É uma graça de Deus, uma glória, em nome de Jesus. E o rei, ele tem direito a uma porção maior. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, se você assumiu ser rei, se você assumiu essa autoridade, Deus tem para você um negócio diferente. Aleluia. Tem, é palavra, tá? Agora, unção para reinar é poder sobrenatural para prosperar em tudo e no material também. Eu queria que você prestasse atenção, não desvia sua mente não, porque chega nessa área, normalmente o inimigo quer assim, tirar a atenção de tudo, né? Mas é uma confusão na cabeça. Então, olha só, unção para reinar é poder sobrenatural para prosperar em tudo e no material também. Em tudo e no material também. Agora, veja bem, eu cresci... eu sou filho de uma professora, né? E meu pai é metalúrgico, minha mãe é professora, minha mãe é falecida. E meu pai é metalúrgico numa grande empresa no Rio de Janeiro, aposentado hoje. Mas nós crescemos e minha mãe formou a gente, meus pais separaram, a gente tinha 6 anos, meu irmão 4, e meus pais separaram. E eu lembro que minha mãe formou a gente. Minha mãe é uma guerreira, batalhadora, uma mulher de fibra, uma mulher assim com um vigor incrível, né? Dava aula o dia inteiro, amava esse negócio, amava ajudar pessoas. Minha mãe ajudava quem fosse, né? Mas a minha mãe ensinou a gente algo que não condiz com a palavra do Senhor, mas ela ensinou sem saber, na ignorância mesmo. Ela ensinou a gente, eu até anotei aqui, a cultura da pobreza digna. Você já ouviu falar isso? Cultura, eu inventei isso agora, né? Cultura, inventei isso mais cedo, aliás. Cultura, na verdade foi Deus que me deu, né? Nada vem de mim. Cultura, as coisas boas vêm dele, né? As ruins vêm de mim, né? E a cultura da pobreza digna. O que é pobreza digna? Entre aspas. O que é pobreza digna? Não, a gente precisa lutar mesmo, trabalhar muito para poder ser honesto e ser fiel. E a gente trabalha e o nosso salário não dá, mas a gente permanece de pé e levanta cedo e dorme tarde e a gente continua e a gente está ensinando esses valores para os nossos filhos. Tá. Mas o nosso Deus, que é Pai, é dono de tudo. Será que é isso que Ele ensina? A Bíblia não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, quem busca dele, ele ensina a direção.
E aí essa pobreza digna na minha vida foi limitante durante muitos anos para eu poder entender sobre prosperar no Senhor. Eu não me achava digno de receber uma oferta, querido. Um dia uma irmã veio me dar uma oferta e eu sou pastor, eu sou servo, eu sou sacerdote de um rebanho. Deus me reconhece publicamente, financeiramente, o povo também. É bom reconhecer. Isso é honra, é digno. E aí um dia a irmã veio me dar uma oferta, eu falei assim, não, ó o orgulho, ó. Olha o orgulho da pobreza digna, ó. Não, eu não preciso, não, aqui, faz isso não, querido. Não. Ela virou para mim e falou assim, pastor, não impeça a minha bênção. Eu estou semeando no reino, na sua vida, mas no reino. Sabe o que ela quis dizer para mim? Eu não dependo de você, eu dependo de Deus. Eu só estou te reconhecendo por causa de Deus. Toma. Pobreza digna. E aí eu precisei mudar a minha cultura e aprender que Deus dá mais para quem Ele quiser, que Deus sabe honrar, que Deus vê o coração, mas também vê as atitudes, que Deus é santo e Ele sabe dar do seu bom tesouro aos seus filhos. Agora, tem algo importante, o sacerdote é autoridade espiritual, é ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Ouse colocar em prática uma coisa que o sacerdote fala para você. Simplesmente ouse acreditar e praticar. Tem unção, tem autoridade espiritual. Agora, o rei, quem é o rei? O rei dos reis. Ele é rei, R maiúsculo. Dos reis, com R minúsculo. Ele é o rei maioral dos reis. Então nós podemos ser reis com R minúsculo. O que é rei? Administrar materialmente em favor do reino. Então o sacerdote tem unção, tem autoridade espiritual. E o rei tem unção e autoridade no material. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ambos servem ao reino. Tanto o sacerdote não é para liderar, para se mostrar grande, nada disso. Mas ele serve o reino, ele está a serviço do reino, de pessoas. E o rei administra e enriquece para crescimento do reino. Amém? Ele contribui muito mais. Ele está escrito lá, diz 10%, mas se ele é rei, ele administra para o crescimento do reino. Como eu disse, tudo é do rei, tudo é do reino. Então, deixa eu te falar uma coisa. O rei precisa de um líder, de um sacerdote. O rei precisa pastorear. O que acontece muitas vezes, a gente já viu na história, é que a pessoa quando começa a ganhar muito dinheiro, ela se engrandece, ela se envaidece e ela acha que não precisa mais de ser liderada, porque ela sabe de tudo. Porque o que ela faz dá certo no material, enquanto ela está numa direção de Deus, mas tem um momento que ela começa a se encher de si mesma. E aí precisa de um sacerdote. Nós precisamos de um sacerdote. Todo rei precisa de um sacerdote. Você vê na Bíblia, todos os reis precisavam de um sacerdote, de um profeta. Agora, o sacerdote precisa do rei. Mas eu ia dar só um exemplo rápido. Saul perdeu o reino porque não esperou o sacerdote. Desprezou o sacerdote. Maior do que o sacerdote. E uma palavra do sacerdote na vida de Saul fazia toda a diferença. Era Deus falando. Em algum momento ele desprezou. Agora, o sacerdote precisa do rei, não para poder liderá-lo, nem depender do rei, mas porque ele administra os recursos financeiros em favor da obra, e o sacerdote dá direção nas coisas da obra. Amém? Então a gente precisa entender o seguinte: se você quer prosperar, é para crescimento do reino, é para a glória do Senhor. Se você quer ser um grande líder, precisa ser para a glória do Senhor. Amém? Então deixa eu orar, profetizar algo sobre você. Põe a mão na sua cabeça, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, profetiza. Eu quero profetizar sobre você agora. Em nome de Jesus, novos reis, novos sacerdotes, novos profetas nesse lugar, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, para crescimento do reino, para crescimento da liderança do reino, para crescimento material, para a glória do Senhor. Amém? Agora, vamos entender sobre ser rei na prática? Amém. Jesus vai vencer o anticristo e nós vamos reinar com ele para sempre. Olha o que diz. Essa palavra de agora. Olha o que diz Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também com eles os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Vencerão com ele os chamados, os eleitos e os fiéis.
que se encontram com Ele. Forte. Sabe, às vezes a gente quer vencer sem, sabe, do nosso jeito. A gente quer ter vitória na marra. Não. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Amém? Agora, tem muito para a gente aprender. A gente precisa aprender a liderar, a organizar, a administrar, a liderar pessoas também. Tem gente que tem dificuldade de relacionamento. Às vezes grosseiro. Às vezes Deus quer dar um grande crescimento. E aí ele não vai se matar de tanto trabalhar. Mas ele tem medo. E às vezes a pessoa tem medo de deixar, de delegar. Porque ele sabe que alguém pode roubá-lo, mas na verdade não é saber que alguém pode roubá-lo, é não confiar em Deus. E mais, normalmente as pessoas que têm essa dificuldade é porque tiveram experiências praticando isso. Então, vamos entender uma coisa? Deus quer te fazer grande, faça outras pessoas grandes também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Faça outras pessoas crescerem em nome de Jesus. Você quer ser um grande pai, uma grande mãe? Faça os teus filhos crescerem para a glória de Deus. Amém? Você quer ser abençoadíssimo? Ensina os teus filhos no caminho. Em nome de Jesus. Faça deles grande. Liderança de sucesso é ter líderes de sucesso. Não é eu que eu tenho sucesso. O meu sucesso é comprovado pela minha liderança. Se eu formo pessoas. Eu vejo pessoas fazendo muita propaganda. Pastor, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou talvez nem fala, mas se acha. Mas quais são os teus frutos? Você administra bem? Você está enriquecendo? Ou você só fala? Você lidera pessoas para o crescimento? Você faz pessoas desenvolverem, crescerem? Isso é ser líder de sucesso. Amém. Mas é preciso uma coisa. É preciso crer que nós temos poder para enriquecer. O Senhor falou isso na palavra dele. Não fala isso de novo, querido, porque às vezes você precisa escutar isso. Essa palavra é para mim, para você que está nos acompanhando. Tem um derramar do Espírito nas famílias hoje. Amém? Deus não quer que você seja miserável. Você pode até querer ser assim, muito pobre. Você acha digno, justo. Não, eu prefiro ser assim. É uma opção sua. Mas o Rei quer nos enriquecer, querido. Aleluia. O Rei não quer nos explorar. Não é o modelo do mundo. O Rei quer nos enriquecer, querido. Aleluia. Amém? Aí agora tem poder. Nós temos esse poder. Anota esse texto, marca na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou ler 3 versos. O 7 fala assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas. E o verso 17, presta atenção. Esse é forte. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirirão essas riquezas. Não vem de você, não vem de você, não é o seu braço. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a Deus, dar a teus pais, como hoje se vê. Amém. Aleluia. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus que faz. Agora, o quinto ponto, então, é a gente assumir responsabilidades. Ou seja, é ação. Quais são as ações de responsabilidade para a gente fazer definitivamente esse reinado acontecer? Amém? Então vamos lá. Eu já falei de unção, de autoridade e de ação. Unção, autoridade e ação. Nós vamos falar mais de ação agora. Você tem uma unção para crescer, para prosperar, para reinar, para governar. Tem autoridade em nome do rei. Amém? E agora precisa ação. Quais são as ações para a gente fazer crescer? Primeiro, deixa eu te falar que terça-feira, pastor Marcos Rogério estará conosco ministrando, você não pode perder não. PV Sede, né? Volta e redonda. PV Sede, ele tem uma unção muito forte nessa área. Ele vai falar sobre alcançando o favor do rei. Amém? Terça-feira na live culto. Você não pode perder. Amém? Agora, então vamos lá. Ações. Primeira delas é esmolas. Esmolas. Atos 10, de 1 a 4 está escrito. Atos 10, de 1 a 4. Esmolas. Primeira ação. Lê, por favor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando seus olhos nele, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse:
as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, a primeira ação, agora nós vamos falar sobre plantar, sobre a gente agir para ter. Nós não estamos pagando, nós não estamos comprando, aliás, comprando com sacrifício e com vida, não com dinheiro. Não é o dinheiro que compra, amém? São ações de fé que compram, amém? Agora, esmolas. Esmola não é pratinha, moedinha, não é isso. Esmola é ajudar os necessitados. A Bíblia nos ensina sobre, essa é uma das maneiras da gente semear no reino. Esmolas, sabe, mas não é dar a sobra assim exatamente, é ter uma reserva para ajudar pessoas. E aí não é qualquer valor, às vezes pode ser muito maior do que uma grande oferta. Não é verdade? Não é grande esmola. Então, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu vejo muitas pessoas dando mais dinheiro. Lá no Rio se chama flanelinha, pessoa que cuida dos carros na rua, nos estacionamentos aí. Lá, aqui eu acho que não tem nome, né? Guardador de carro, não sei. Não sei. Mas os flanelinhas, tem gente que dá mais dinheiro para os flanelinhas do que de oferta no culto. Tem gente que dá mais dinheiro para poder guardar o carro do que para ofertar no Senhor para a sua própria vida. Então, um dia, eu estava na igreja, eu já contei isso aqui, mas eu quero te lembrar sobre esmolas. Um dia veio um necessitado à igreja lá em Planaltina de Goiás, e ele me pediu R$20 para uma passagem, eu já contei isso aqui. E aí eu só tinha R$20 no bolso, eu tinha colocado no meu coração de ofertar 10, e os outros 10 comprar uma carne para a gente fazer depois do culto. E aí eu peguei, e ele queria 20, eu só dei 10, porque 10 eu ia dar na igreja. Então eu dei os outros 10. E aí ele bateu nas minhas costas e falou, primeiro ele falou assim, essa não é a igreja do amor? Eu falei, é aqui mesmo. Ele falou assim, então se é a igreja do amor, vocês vão me ajudar. E aí sabe aquela opressão do diabo para poder usar as palavras, para poder nos pressionar e nos oprimir? E aí eu dei os R$10, ele não satisfeito, bateu nas minhas costas e falou assim, pastor, hein, ficou me devendo outros R$10. Ficou me devendo outros R$10. Naquele dia eu fiquei muito triste. E fui falar com Deus depois e Deus falou comigo exatamente isso. Eu não mandei você dar dinheiro algum para ele. Então deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Se nós estamos no reino, se tudo é do rei, até para ofertar o Senhor tem que colocar no meu coração. É por isso que a Bíblia manda dar de coração. É por isso que a Bíblia manda fazer o que foi proposto no coração. Agora, as esmolas não é você dar por pressão, porque tem muitas pessoas que usam daquilo para poder fazer uma fonte de renda. Um dia o bispo Zé Elias falou para o irmão que estava pedindo, para uma pessoa que estava pedindo assim, ele falou assim, deixa eu orar para você ser curado. Ele falou assim, não, Deus me livre disso. Esse é meu ganha-pão. Eu uso essa doença para poder ganhar dinheiro dos outros, para não precisar trabalhar. Tem muita gente que vive de esmola porque não quer assumir uma vida íntegra. Então você precisa ter sabedoria. Mas esmola é a primeira questão. A segunda ação que nós precisamos tomar é ofertar. Ofertar no reino, em obras, na vida de pessoas que trabalham no reino. A gente pode ajudar um missionário. Nós já contamos aqui, nossas 2 igrejas no Níger foram destruídas, né, pelo Boko Haram há alguns anos atrás, totalmente destruídas, na verdade. Boko Haram é um grupo terrorista e que persegue as igrejas na África, no leste europeu e tal, vários lugares aí, mas lá eles queimaram 2 igrejas nossas da IPV lá no Níger. E a igreja foi refeita com ofertas da igreja, de irmãos, de pessoas que entenderam isso. 2 Coríntios 9:6 fala, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Nós precisamos entender que o reino de Deus é o lugar mais frutífero, mais próspero para ofertarmos. A gente às vezes acha que não, vou dar só esse restinho das moedinhas que estão aqui, mas não é entender que é uma planta, é um plantio. Eu preciso plantar, eu preciso acreditar fazendo com fé. Não precisa a gente ver. Quando a gente planta lá o que demora para crescer? Não sei. Uma tâmara. Você já ouviu falar? 100 anos. 100 anos para crescer, mas eu confio que ela vai crescer, que ela vai dar fruto. Então nós precisamos entender que as nossas ofertas no reino do Senhor, eles vão dar fruto. Mas nós precisamos fazer com fé. É preciso fazer, é preciso agir. E por fé, mas a Bíblia diz que quem planta mais, colhe mais. É uma questão natural. Você pode perguntar para qualquer agricultor aqui de Goiás, aqui, que ele vai falar, se você plantar pouquinho lá, você vai colher pouquinho. Mas se você encher o campo inteiro, se você ofertar no campo inteiro, você vai colher muito. Tá certo? Então, nós não podemos
espiritualizar as nossas ofertas. Elas agem no mundo espiritual, mas são no momento naturais. Amém? Então nós precisamos fazer, em nome de Jesus. A segunda questão, a terceira, né? Então a primeira são esmolas, a segunda são ofertas, e são essas as ações para reinar e prosperar. Porque tem gente que quer reinar sem agir, mas é agir fazendo isso aqui. Tem gente que quer assim, não, eu vou reinar, e aí ele retém tudo, ele não é fiel, e ele quer reinar, ele quer governar o que Deus tem, mas é de outro jeito. Agora, o jeito de Deus é esse, tá? Primeiro, esmolas, segundo, oferta, e o terceiro, querido, nós nunca paramos para ensinar isso aqui abertamente como vamos fazer hoje, se chama primícias, e nós pecamos por não ensinar. Porque nós temos uma opressão na vida da igreja e do pastor sobre a questão financeira. Mas eu decidi que as minhas ovelhas serão abençoadíssimas e não lhes faltará ensino sobre isso. Porque quando eu não ensino, eu mesmo limito as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor que Ele me confiou, de viver o melhor que Deus tem. E eu decidi que eu não vou limitar as ovelhas. Amém? Agora, terceiro então, primícias, oferta de primícia. Como que era? A oferta era a primeira colheita, os primeiros frutos assim, maduros, os melhores frutos assim de uma produção, eles eram ofertados aos sacerdotes, a quem cuidava espiritualmente da pessoa, da família. Eles eram separados e entregues aos sacerdotes. Amém? Essa oferta de primícias hoje existe? Sim, existe. Ela nunca parou, a Bíblia, Jesus nunca interrompeu. Só que pouco é falado por conta dessa opressão, só que tem muita bênção. Eu tenho sido ofertante nessa área e tenho visto a diferença na minha vida. Eu tenho visto pessoas nessa igreja que têm feito isso e que são tremendamente abençoadas, em nome de Jesus. Tá? Ah, mas eu não quero dar para o pastor, eu quero... Querido, não está dando para o pastor, você está dando para Deus e entregando na vida dele, por causa do serviço dele à sua vida. Sabe por que muita gente não prospera? Porque não honra a quem tem que honrar. Às vezes honra o outro lá da outra igreja, o que faz o programa, nem conhece a vida dele, e de repente vai saber de outras coisas, nem funciona daquele jeito. Então honra a quem Deus colocou, bendito o que vem em nome do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, tem muita gente que não prospera porque não reconhece quem Deus enviou para você. Acha lindo o pastor Cláudio Duarte, mas não é o pastor Cláudio Duarte que chora, que ora por você todas as manhãs, as madrugadas, não clama pela sua vida. Tem gente que acha lindo, sei lá quem? Fala outra aí. Sei lá, qualquer um poderia falar. É lindo. Lindo para as ovelhas lá. Avalie, veja onde que é. Amém? Diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Amém? E então, o que diz aí sobre as primícias? Em Deuteronômio 26, do 1 ao 4... fala assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ti, para ali fazer morada. Ali fazer habitar o seu nome, perdão. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhes dirá: hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Aleluia. Amém, queridos. E agora, como que funciona a oferta de primícias hoje? Você pega o seu salário lá, divide por 30 dias e pega o valor representante de um dia e oferta na vida de quem cuida de você, do sacerdote. Sacerdote. Eu acho que deve ser esse aqui. Não, é do sacerdote. Claramente falado, sacerdote. Amém? Mas ele não precisa. Não é se precisa ou não precisa. Lembra lá da pobreza digna? Não é isso. Deus quer te usar para recompensar quem tem servido, quem tem trabalhado. Amém? Agora, pastor, é no Antigo Testamento. Joia. Então a gente precisa saber se vai rasgar o Antigo Testamento. Porque um punhado de gente usa o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Salmo está no Antigo Testamento. Salmo 91. Salmo 91. Está no Antigo Testamento também. Então não vale. Ou vale? Qual que vale? Vale só um pedaço? Só o quê? Tudo vale, querido. Tudo é palavra do Senhor para a gente. Amém? Agora, a maneira da gente se posicionar hoje é muito diferente, não é verdade? Muito mais entrega. Ou você acha que é menos? Muito mais entrega. Amém? Amém. E o quarto ponto
é dízimos. A quarta ação que nós precisamos exercer na nossa vida é dízimo, é o dízimo. Dizimar, o dízimo ele deve ser entregue na igreja onde você, onde eu, onde nós somos membros. Amém? É uma contribuição determinada na Bíblia. O Senhor Deus chega a chamar de ladrão se a gente não dizimar. É isso mesmo, Malaquias 3:8 fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas. O povo nessa época era meio tupetudo, batia a boca com Deus. Falava: não, a gente não está te roubando nada não. Deus falava assim: estava assim, tá assim. Não, a gente ensina tudo para os nossos filhos. Não, não ensina não, Deus falava. O povo era meio tupetudo lá na época. Então dizimar, dízimo é 10% do nosso salário. Por que o Senhor nos pede 10% do nosso salário? Isso é um meio criado por Deus para Ele abençoar nossas finanças e para nos mostrar que tudo que temos vem do Senhor. O que nós temos no nosso trabalho, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família, tudo é dele. Isso é um memorial para nós, para dizermos a Ele: Senhor, está aqui. Uma pequena parte de tudo do que o Senhor é dono. Porque o pastor falou, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele reparte conosco, seus filhos, para vivermos o melhor dessa terra. Então a gente precisa entender o dízimo como uma ação, algo especial de Deus, para nos fazer prosperar nessa terra, para nos fazer reinar nessa terra. Nós lemos em Deuteronômio 8:18 que Ele nos dá força, é Ele que nos capacita. Olha, o primeiro dízimo ocorreu em Gênesis 14. Você sabe quem dizimou? Quem vem no culto da manhã sabe. Quem que foi a primeira pessoa? Abraão. Na época ainda era Abrão. Ele dizimou. E Deus falou em Gênesis 15:1: olha, eu vi o que você fez e a partir de hoje eu serei o seu escudo. Eu te defenderei. E tem algo muito lindo nessa questão da defesa do Senhor nos nossos dízimos. Nós falamos que ofertar primícias, esmolas. Deixa eu te falar algo. Todas elas são atos de amor. Atos de amor, mas se eu der a primícia para o meu líder, é ato de amor para o meu líder? Não, é um ato de amor a Deus. Porque nós estamos amando a Deus. E ao líder também, e claro. Cumprindo, claro, mas é uma demonstração para o Senhor. Senhor, eu estou fazendo porque eu te amo. E eu quero agradar o seu coração. Agora o dízimo tem algo muito específico. Em Joel 2, abre para mim, por favor. Joel 2, Joel 1, na verdade. Tem uma passagem muito específica sobre demônios que operam nas nossas finanças. Joel 1:4 fala o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Esses demônios, eles agem na vida financeira das pessoas. Quando o pastor falou que há uma ação, depende de nós fazermos a ação de dizimar para que o Senhor nos proteja. Quando Ele fala, eu sou o seu escudo, Ele está protegendo do cortador, do migrador, do devorador, do destruidor. Mas depende de mim fazer. Eu tenho que mostrar para Ele, Senhor, o que eu estou te dando é pouco diante do que o Senhor faz por mim. Queridos, eu tenho certeza que todos nós, eu já ouvi uma pastora falando isso, e isso foi muito profundo no meu coração. Ela falou, eu tenho certeza que no ano passado ninguém andou descalço, que ninguém andou nu, que na sua casa não faltou comida. Eu tenho certeza disso, porque eu creio num Deus que supre todas as necessidades dos seus filhos. Mas está em nossas mãos a ação de dizimar. Precisa de nós entendermos que Ele é o nosso escudo. Como Deus falou ali com Abraão, Abraão, eu serei seu escudo, a sua defesa. Ele vai fazer isso na nossa vida quando nós nos tornarmos dizimistas, fiéis. Queridos, e não faça só por obediência. A gente tem que fazer por obediência? Tem. Mas faça por amor. Faça com alegria. É o dia mais importante. Hoje eu vou dizimar. Aleluia. É a coisa mais importante das suas finanças. É dizimar ao Senhor. É crer na proteção do Senhor.
Eu pedi para escrever uma frase ali, eu quero que você grave essa frase. Dizimar é reconhecer que pertencemos ao Senhor, é celebração. Nós celebramos quando nós dizimamos. Aleluia. Nós celebramos ao Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é muito lindo. Eu quero te contar uma história da tradição judaica muito linda. Peraí, Jesus remidor? É. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você vai escutar essa história. Nós estamos terminando. Nós vamos passar mais 10 minutos, tá? Nos perdoe, mas você precisa receber de Deus, tá? Nosso horário está dando agora. Espera um pouquinho, em nome de Jesus. Nós diminuímos o horário do culto. Mas veja bem, o ser humano tem a tendência de buscar as coisas mais fáceis, as facilidades. E hoje o que nós estamos te ensinando não são facilidades, mas são estruturas para a tua casa ficar de pé. São pilares para a tua casa espiritual ficar de pé. Por que muita gente dá uma chuvinha e destrói? Porque falta pilares, falta base, falta ensinos verdadeiros para dar sustentabilidade. Amém? Então hoje nós estamos ensinando você a prosperar, a sustentar, ficar firme. E talvez você queira a solução de um problema. Mas eu estou te falando, o Espírito Santo quer que você haja na autoridade e na unção dele para resolver. Amém? Agora, dízimos é como se... Lembra lá da maldição da morte dos primogênitos do Egito? O dízimo é como se a gente marcasse os umbrais das nossas portas com a marca de Cristo para os demônios não entrarem. Aleluia. Quem é dizimista tem uma marca na vida, uma marca na casa, para o inimigo não entrar nessa área. Aleluia. Então quem é dizimista tem uma aliança com Deus. Aleluia. E agora se prepara para ouvir isso aqui, em nome de Jesus. Antigamente, no tempo dos hebreus, eles tinham muitos escravos. E eles criaram duas formas do escravo ser livre. Uma se chamava jubileu. Depois de, sabe quantos anos ele poderia ser livre? Quantos anos? 50. Depois de 50 anos servidos, os escravos poderiam ser livres. Mas tinha uma forma da pessoa ser livre. Chama o parente remidor. Vamos supor que um parente meu tivesse sido levado como escravo por alguém. Estava devendo e a pessoa falou, olha, você está me devendo, agora você vai ser meu escravo. E aí tudo que era daquela pessoa vira escravo. Todos os animais, todos os bens, filhos, esposa, tudo virava daquela pessoa que se tornava dono dela. Mas aí eu como um parente, eu tinha compaixão. E falava, eu não posso deixar meu parente lá, eu não posso deixar meu sobrinho, meu primo, não sei, um irmão lá sendo escravo. Eu vou lá. E chega nesse senhor e fala, eu quero comprar esse escravo seu. Me dá ele, me vende ele. E ele comprava aquele escravo pelo preço da dívida. E então esse parente se tornava escravo meu. Tecnicamente, não é verdade? E você fala, mas que história louca. Mas tem algo muito misterioso de Deus nessa história. O Senhor Jesus, Ele é o nosso parente remidor. Nós estávamos escravos do diabo. Nós estávamos condenados à morte. Não tinha solução para nós. O mundo estava perdido com o diabo. Mas Deus falou assim, peraí, eu vou enviar alguém para remir todo esse povo. Alguém que vai comprar eles por um alto preço, que é o preço de sangue, o preço da cruz. E Jesus veio. Deus enviou o seu único filho por mim, por você, para nos remir do pecado, para nos remir da morte, para nos tornar livres nele. E agora Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Ele é aquele que cuida de nós. Ele tem os domínios sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, porque às vezes a gente fala Senhor e só acha que é Senhor de outra pessoa. Mas quando eu chamo Deus, Tu és o Senhor da minha vida, significa que Ele é o dono da minha vida, do meu respirar, do meu agir, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, do meu marido. Ele não é meu, Ele é do meu Senhor, porque Ele me comprou com alto preço. E nós precisamos entender esse mistério de Deus. Nas finanças, nós também fomos comprados por um alto preço, porque quando Ele nos comprou, Ele comprou tudo, toda a nossa vida. Ele não deixou nada para trás.
Ele não falou, não, diabo, então eu compro aqui, mas essa área aqui das finanças você pode agir. Não. Quando nós dizimamos, nós mostramos ao nosso parente remidor, ao nosso Redentor, que Ele nos comprou por um alto preço e que Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem tem o controle de tudo. Nós precisamos entender isso. Entender. E qual seria a vantagem de ser comprado de novo por outra pessoa? Ah, mas ser comprado por Jesus, nós somos escravos, não. Nós somos servos. Servos que servem com amor. Servos que servem com alegria. E não há, escute bem o que eu vou te falar, não há outro Senhor no mundo, e nunca existirá, que dá e que faz os seus servos prosperarem. Não existe. Não existe. Então, quando nós entendemos que Ele nos remiu, que Ele veio para nos comprar nossa dívida, tudo é dele. E a gente precisa entender que essas ações de dar esmolas, ofertar, dar primícias e dizimar, tudo é para a honra e para a glória dele. Agora, como viver nessa terra do rei? Ele nos comprou. Você está entendendo? Unção, autoridade e ação. Você não vai reinar com Cristo se não for com essas 4. Volta para mim, filho, por favor. As 4 ações. Essa é a maneira. Essa é a maneira. Grava. Por que tanta luta? Porque falta a estrutura. Por que eu não consigo avançar? Porque falta estrutura. Ah, pastor, mas é tão simples assim? Experimenta fazer. Fazer prova de mim, o Senhor falou. Agora, veja bem. Hoje então nós somos escravos? Não, nós somos servos. Qual é a condição que o Senhor nos põe na terra dele para fazer prosperar o trabalho das nossas mãos e a gente enriquecer? Ah, pastor, o Senhor falou que a gente tem um chamado para ser rei, reinar materialmente. E agora nós somos servos. Como é que funciona isso? Pois é, nós somos servos, mas porque Ele nos ama. Ele diz em Colossenses 1, 13, 14, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? É como José. Você sabia que José, quando foi levantado lá no Egito, ia ter o quê? Ia ter 7 anos de miséria. E ele falou assim, Faraó, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar o povo plantar. Trabalhar, a terra vai ser deles. Diga-se de passagem, a Bíblia diz que quem não trabalhe, nem coma. É verdade. E aí, ele falou, mas aí, Faraó, eles vão trabalhar e eles vão trazer uma parte para nós. E nós vamos guardar essa parte. Nós vamos armazenar essa parte, estocar, para no momento da fome, a gente ter o que comer. E diz a Bíblia que o povo tinha gratidão no coração. Eles eram, tecnicamente, escravos do Faraó. Trabalhavam nas terras de Faraó. Você está entendendo? Eles trabalhavam nas terras de Faraó. Eles repassavam 20% da produção para Faraó. Viviam com os outros. Cuidavam da terra. A terra é de quem hoje que a gente trabalha? É do Senhor, continua sendo do Senhor, tudo é dele. Mesma coisa. E não é 10%. Lá é 20%. Então ele nos permite enriquecer. E o povo enriqueceu. O faraó enriqueceu através de José. Amém? E através do povo que trabalhava, que entendeu. Diz a Bíblia que eles tinham gratidão, eles faziam com alegria. Porque eles entendiam que mesmo sendo de Faraó, ele tinha dado a oportunidade deles serem bem-sucedidos naquela terra. E assim o Senhor faz conosco. Amém, eu quero terminar. É só falar que é abençoado? Não vamos ficar falando palavras positivas. Não tem nada a ver com isso não, querido. Não tem não. Tem a ver com nos lavar com a verdade. Com a palavra da verdade. Tem a ver, pastor, então, o que eu preciso fazer? Assumir unção, autoridade e ação. O que eu tenho que fazer então, pastor? Aprender a agir nisso aqui. Mas tem uma unção. Sabe que é fácil? Experimenta fazer. Eu não acho que seja fácil nem que seja difícil. É só um cumprir. Você acha que é fácil perdoar quem te ofende? Talvez seja mais difícil do que cumprir isso aqui. Amém? Então, eu queria te incentivar. Às vezes a gente minimiza muitas coisas de Deus. Deus tem te chamado
para reinar nessa terra, para prosperar. Ele quer dar inteligência, aí essa é dom, é capacidade para prosperar, para fazer prosperar. E eu quero orar por você. Fica de pé. Em nome de Jesus, você que está em casa também, Deus tem uma unção para você, querido. Se posiciona em Deus, assume essa unção, esse derramado do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei como é que você tem vivido, mas eu sei que Deus quer levantar reis nesse tempo. Reis, não são reizinhos não, tá? São reis governados pelo Rei dos Reis. Amém. Quero orar por você. E se você hoje quer receber de Deus uma unção sacerdotal, ou então é uma unção de rei para reinar, unção sacerdotal, o que o sacerdote faz? Intercede, adora a Deus e ensina a palavra ao povo. Unção para isso. Unção para isso. O que é unção profética? É falar divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Falar, é viver em santidade. Homens, mulheres, jovens. E o que é unção para reinar? Poder divino para ser próspero. Eu quero orar. Se você, em primeiro lugar, quer receber Jesus, você quer estar em casa, quer receber Jesus também, precisa receber Jesus, você quer receber as bênçãos do reino, mas sem ter recebido o Rei do Reino, olha, está invertendo as prioridades. Primeiro é Jesus, e aí você começa a obedecer a justiça dele, o reino, você busca o reino em primeiro lugar, por causa do rei. Aí você ama a palavra, é a justiça. Aí se cumpre as verdades do reino na sua vida. Agora, não dá para trocar. Você quer os benefícios do reino e você ainda não deixou o Senhor ser rei, não tem jeito. Amém? Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, você quer se voltar para o rei nessa noite? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Agora tem uma unção sacerdotal, uma unção profética e uma unção para reinar. Agora, pastor, eu quero esse negócio de ser rei, quero administrar. Pois é, quem mais é dado, mais é exigido, diz a Bíblia. E você abre um precedente para ser mais, para se comprometer mais. Você quer reinar porque você acha legal reinar. Não é isso não. É em favor do reino. Serviço ao reino. E agora, então a prioridade é o meu trabalho, porque eu sei o que é que precisa. Vai cair, vai desmoronar esse reinozinho seu. Agora, se for o reino eterno, aí vai permanecer. Amém? Se é o reino eterno, se você sabe se submeter ao sacerdote, se você é humilde o suficiente, você quer prosperar para a glória de Deus. Agora eu quero orar por isso. Você quer prosperar? Eu quero orar por isso, querido. Pessoas que entendem que tem um chamado para isso, ou querem viver melhor, querem prosperar e querem fazer o reino crescer com seus recursos. E em nome de Jesus, apaga essa luz do meio para mim. Se você quer, eu quero orar por você rapidamente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. É com muita humildade que eu estou te falando isso. Amém? Se você entende que é para você, eu quero orar por você. Vem mais na frente, sim. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se você entende, pastor, essa palavra é para mim. Deus tem isso para mim. E eu quero viver isso. Eu quero tomar posse disso. E assume em Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Administre para a glória. Mas está falando em ser comerciante? Não está falando em ser comerciante. Está falando em ser? Não, está falando em prosperar onde Deus te colocou. Talvez Ele faça coisas diferentes no mesmo lugar, mas Ele faça você prosperar. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai Santo, eis aí os teus filhos. Eis os reis, ó Deus, que hoje vieram à frente, que assumem um compromisso contigo, Senhor, com o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa. Eu te abençoo agora através dessas mãos aí que te tocam, como pastor na sua vida, como sacerdote na tua vida. Eu te abençoo hoje, em nome de Jesus Cristo, para prosperar, em nome de Jesus Cristo agora, para viver o chamado de Deus nessa área, para viver tudo que Ele tem nessa área, em nome de Jesus, que brotem a partir de hoje, ó Deus amado, ideias, ó Deus amado, vindas do teu coração, Senhor, maneiras, ó Deus amado, de prosperar e de crescer para a glória do teu nome. Eu te abençoo agora, eu reparto essa
essa unção com você agora, em nome de Jesus. A unção que está sobre a minha vida nessa área, eu reparto contigo agora, em nome de Jesus Cristo, para você ser uma bênção, para você prosperar em favor do reino, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu declaro sobre a sua vida um tempo de Deus, para a glória do nome de Jesus, para prosperar o reino, para fazer crescer o reino, em nome de Jesus, para tão somente o nome do Senhor seja glorificado, mas para a sua alegria também, em nome de Jesus, para o crescimento da sua família, para a alegria e prazer seu também, em nome de Jesus Cristo, para que as pessoas vejam que você é bem sucedido, para que as pessoas vejam Deus nessa área na sua vida, para que você seja próspero, em nome de Jesus, e brilhe a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém, e amém. Em nome de Jesus, pode voltar para o seu lugar, nós estamos terminando. E você que está conosco na internet, eu quero te abençoar também, em nome de Jesus. Amém, os irmãos estão nos acompanhando, nós vamos participar da ceia. E nós entregamos, nós não podemos estar com as crianças hoje aqui presencial, né? Mas tem várias famílias agora reunidas, amém? E o meu forte abraço, o meu carinho a todos vocês, as crianças, em nome de Jesus. Nós estamos juntos no mesmo Espírito, amém? E nós vamos orar agora, amém? Pai, eu consagro os elementos da ceia agora, em nome de Jesus. Pão, vinho, ó Deus, os elementos que compõem, ó Deus, essa ceia, ó Deus, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que muda a história da humanidade, ó Deus amado, o sangue do Cordeiro, o pão que alimenta, em nome de, alimenta o Espírito, alimenta a alma, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, depois de haver dado graças, ele tomou o pão e o partiu e disse: